E para falar um pouco mais sobre o relatório realizado pela Controladoria, ou elaborado pela Controladoria, a gente conversa agora ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o Controlador-Geral do Estado, Ciro Rodolfo Gonçalves. Boa tarde, Controlador. Boa tarde, boa tarde, Lúcio. Esse trabalho que vocês realizaram e essa auditoria revelou aí absurdos, não só absurdos, né? Crimes. Será possível punir esses culpados, controlador? Bom, o resultado do trabalho, que foi encaminhado para as autoridades que vão conseguir responder com mais propriedade se de fato isso constitui crime ou não, com certeza esse trabalho vai ser um elemento, um insumo importante para a formação da convicção dessas instituições. A gente procurou fazer com a maior riqueza de detalhes possível para que facilitasse esses esclarecimentos nas outras esferas. Agora, o que foi feito, da forma como foi feito nessas obras aí, não é uma prática na gestão pública, ou pelo menos não deveria ser. De maneira alguma. Sobre isso, a Controladoria Geral, ela se pautou exatamente sobre os padrões legais de uma contratação pública, uma execução de um contrato público. E nessa dimensão, a avaliação, ela primeiro buscou entender qual foi o papel da empresa para a situação da obra hoje, qual a contribuição dela e qual a contribuição dos demais agentes que tinham responsabilidade de acompanhar e tomar as providências que a condução, que o contrato seguisse numa condução adequada conforme a legislação. Além da auditoria divulgada ontem, que trata da execução, estamos esperando agora para abrir, o senhor fala que ficará pronto nesse mês, há uma outra auditoria sobre justamente esse adiantamento dos valores. Aí lá a gente vai saber quanto realmente foi pago, quanto foi gasto e se dá para terminar a obra? Exatamente. O assunto VLT, ele é complexo não só sobre a sua operação de edificação, a própria obra em si, mas toda a operação financeira que ocorreu ao longo desses 2 anos e meio. Por isso, estrategicamente, a Controladoria Geral do Estado resolveu entregar esse primeiro trabalho sobre a ótica da execução. É nítido aos nossos olhos, ao cidadão comum, ao homem médio, de que as obras não atendem os padrões que a sociedade esperava. Então, mas acho que a gente precisava entender o que aconteceu, as falhas, quem falhou nas devidas etapas. Isso está concluído, está encerrado, o governador já tomou as providências que devem ser necessárias. Existem outros aspectos do VLT que precisam ser tratados em outros relatórios. Esse aí do adiantamento que você está colocando, essa operação para nós é fundamental entender essa operação, quem autorizou, quem previu isso no edital, em que circunstâncias isso aconteceu, porque isso afeta o valor final do empreendimento, o valor de 1 bilhão e 400. Até, pelo que foi feito até aqui, ainda não é possível dizer se houve desvio de recursos. Essa resposta a gente vai ter no aprofundamento desse trabalho, é isso? O desvio de recurso, o aprofundamento desse trabalho vai dizer sobre o que efetivamente foi pago e estava dentro do contrato. Aí o resultado disso vai apontar esse desvio. Agora, as persecuções de recuperação desse desvio é que vai ser tratado nas esferas avantes. Então o Estado vai pedir isso, vai pedir a devolução desse dinheiro. Exatamente, com certeza. Cada obra está sendo feita uma auditoria. Quando devem ser divulgadas essas outras auditorias? Sobre as obras da Copa, elas estão sendo auditadas. A do VLT são essas duas que a gente já concluiu, uma agora e a outra em 10 de abril. Esse mês nós concluímos mais 4 obras de mobilidade urbana. São as obras que não estão afetas ao VLT, mas são obras também. Que obras são essas? Complexo do Tijucal, Mário Andreasa, Guarita e o entorno da arena. São a recuperação do entorno da arena. Essas são obras que são factíveis de ser ultimadas, estão perto de ser terminadas, mas a gente precisa dar clareza para a atual gestão sobre a regularidade ou eventuais irregularidades dessa ordem do VLT. E tem também muitas outras obras que precisam ser auditadas, não é, controlador? Tem o problema dos centros olímpicos que não terminaram, né? Tem o problema também lá da canalização do córrego ali próximo ao mercado do Porto. Isso tem um prazo para se concluir? A programação estabelecida para as auditorias, a Controladoria Geral do Estado, dentro da sua capacidade operacional técnica de prazo de resposta dessas auditorias,
nessa dimensão e detalhamento como foi entregue essa de ontem. Todo esse cronograma ela vai acontecer ao longo do exercício do ofício da Controladoria Geral do Estado. Infelizmente, a capacidade operacional de você dar uma resposta de todas as obras do Estado nesse momento, porque nós temos, não podemos esquecer que temos auditorias com relação ao MT integrado, temos auditorias com relação aos incentivos fiscais. Que é um outro problema grave também. São problemas da mesma envergadura desses que vocês já enumeraram aí. Controladora, só voltando à questão da execução, só para ficar bem claro, o Daniel falou em 16% de execução do que foi feito. Isso se trata especificamente de obra física. Chega a 50% por conta dos vagões, seria isso? Exatamente. É que o valor despendido com um vagão embaraça um pouco esse percentual. Então, a obra, se você entender que 1 bilhão e 400 milhões era o valor do empreendimento e 1 bilhão já foi pago, pode dar uma impressão que 66% da obra já foi concluída. Só que o valor despendido em 500 milhões nos vagões é que dá essa dificuldade. As obras físicas, elas estão no patamar de 30%, tem um outro item que é os sistemas rodantes, que é de 13%. Então, esses dois itens juntos é que trazem esse percentual muito baixo de execução. Controlador, a grande maioria das obras não cumpriu o prazo contratual. E como era um prazo contratual, isso estabelece algumas medidas, entre elas a multa. Todas essas empresas serão multadas para devolver aquilo que a sociedade não teve? Perfeitamente. A lógica disso é que todas as empresas que participaram do processo licitatório, elas tinham ciência de que o prazo de entrega do empreendimento era de 2 anos. Então, o preço ofertado para todas as 4 empresas era de 2 anos. Tudo acima disso há que ser reparado. Eu me refiro aí a todas as obras de mobilidade, porque praticamente nenhuma foi entregue, aliás, praticamente não, vamos ser claros, nenhuma foi entregue no prazo. Exatamente. Os resultados dessas primeiras auditorias do VLT e dessa do mês de março, essas 4 do mês de março, vão traduzir exatamente isso. A falta de penalização, a total ausência de penalização nesse período. Isso aconteceu no VLT e nessas próximas relatórios vamos entregar que é da mesma natureza, problemas da mesma natureza. Cronograma não respeitado e a gestão se calçou apenas nas notificações às empresas. O governo não cobrava e as empresas não faziam. Ou seja, um acordo de cavalheiros. Perfeitamente. Não é? Que eles cobravam através de notificações, só que à disposição dos contratos públicos, o Estado tem outras prerrogativas que não apenas notificar, e sim avançar nas providências. Multa é uma delas. A população, além de querer essa cobrança toda, ela quer também que a obra termine. Vai ser estabelecido um prazo para cada uma delas, tanto para a conclusão física como a questão financeira? Há uma dedicação muito grande sobre a solução do VLT pela dimensão financeira e pelo impacto social disso. E por isso nós priorizamos a resolutividade do VLT nesse primeiro momento. Já foi notificada a empresa para apresentar o cronograma factível. Dentro desse cronograma, eles vão ter que equalizar os problemas de projetos, atacar as patologias de todas as obras, para só, a partir daí, você ter essa noção do prazo que vai ser terminado. Controlador, nessa auditoria aí, foi possível entender por que que, sem a obra física estar pronta, se apressaram em comprar todas as composições? Foi possível entender isso? Não, esse segundo trabalho que vai dar com clareza, objetivamente, de como isso, por que isso aconteceu. A conduta de ter, no mês em que a obra estava em atraso, em letargia, no mesmo mês, autorizou-se o pagamento adiantado dos vagões. Essa auditoria já contesta o pedido de multa de juros, né, que a consórcio faz, ou só na próxima auditoria? Na próxima auditoria, que é a evolução financeira, e nesse pacote da evolução financeira da execução do contrato, é que já vão trazer a resposta do adiantamento e dos aditivos, que é esse assunto que você está questionando, a questão dos reajustes, pedido de reajuste, reequilíbrios e variação cambial. No caso aí dessa obra do VLT, existe aí já um número, uma estimativa de quanto seria essa multa para o consórcio que não terminou a obra e que recebia adiantado? Existe no contrato a fórmula exatamente que calcula isso. Existe um teto estabelecido no contrato de até 10% do valor do contrato. Então, ela pode chegar a 147 milhões de reais. Fora a questão da multa, o Estado
teve que contratar uma empresa para fazer a perícia em todas as obras, esse valor também nós vamos notificar a empresa, porque essa despesa tem que correr às dispensas da contratada. Controlador, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos ver aí se vai ser possível recuperar todo esse dinheiro. Estamos engajados nisso, em colaborar de alguma forma com a nova gestão. Muito obrigada.